Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui um corte do programa Equipe F da ESPN Brasil para falar do Mengão. Seja bem-vindo primeiramente ao nosso canal, ao nosso vídeo. Se você gostar, deixa o like. Se você é rubro-negro, inscreva-se e ative o sininho. Valeu? Tamo juntos? Então vamos lá, quero dar os créditos para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição. E agora sim, vou dar o play aqui para vocês. A reta final do programa para falar de Pedro, o Pedro do Flamengo. Olha aí. Situação um pouco delicada aí entre as partes, né? Velho, Pedro perdeu o status de inegociável no Flamengo? Me parece, Zé, que é um momento assim. Jogo contra o Bayern de Munique, cadê o Pedro? Não tava. Aquele jogo contra o Chelsea, cadê o Pedro? 46 do segundo tempo. Né? O Pedro quer mais minutos, o Pedro quer jogar e tal. Me parece que o Felipe Luiz tem um outro olhar, que ele tem todo o direito, porque ninguém está lá no contrato que é obrigatório ser titular da equipe, mas ele tem todo o direito de acordo com o adversário, variar e tudo, mas tem muita gente falando, o Felipe Luiz, pro estilo de jogo dele, o Pedro não encaixa muito e tal. É uma boa negociar o Pedro ou é uma roubada? Pro Flamengo, claro. Não, eu acho que assim, desde que você tenha outro jogador já mapeado, porque pelo menos o que eu estou acompanhando também nas notícias é que o Juninho também recebeu uma sondagem de uma equipe aí de fora e também uma possibilidade de sair. Eu não sei se o Juninho é esse cara. Viu? Não, estou falando assim, porque assim, tá bom, você vende o Pedro, você vai ficar com quem? No momento o Juninho. Entendeu? É isso. Agora, eu não sei, eu acho que é muito cedo, né? O Pedro ficou um bom tempo sem jogar. Eu acho que a paciência é pouquíssima, né, em relação a isso. Eu acho que você tem que dar um pouco mais de tempo, tem que dar um pouco mais de chance para ele poder adquirir a forma ou entender, e aí entra o trabalho do treinador, do Felipe. Eu acho que o Felipe já deve ter feito isso, talvez de explicar para o Pedro, vem cá, eu preciso que você faça isso. Eu quero que você seja mais intenso na marcação. Eu quero que você tenha uma participação melhor aqui na recomposição. Ou com a bola nos pés, seja mais um jogador mais intenso. Eu acho que assim, algumas razões para ele ficar no banco, o Felipe tem. Só que essas razões, elas podem ser explicadas ao Pedro para que ele possa tentar fazer ou chegar próximo do jogador que o Felipe deseja. É uma característica de um jogador único no Brasil, que é um centroavante, aquele de área, fixo, para finalizar, apenas matador. Talvez seja isso que o Felipe espera, um jogador mais participativo, que foi isso que ele demonstrou na Copa do Mundo, né, no Campeonato agora Mundial de Clubes. Mas eu acho que assim, é questão de sentar e conversar com o Pedro. Eu não soltaria o Pedro agora não. Como eu falei, primeiro ele ficou muito tempo lesionado, jogou pouco tempo em relação ao que se esperava dele. Eu acho que o Felipe tem que jogar ali as cartas claras ali com ele, conversar para ver se o Pedro pode fazer o que ele deseja. Que eu acho que é bem possível. Porque se você pegar o Pedro antes do Paulo Souza, era um tipo de jogador. Quando chega o Paulo Souza fala, eu espero mais do Pedro em relação à movimentação, participação de jogo. Parada e tal. E aí o Pedro mudou um pouquinho, né? Começou a mudar, participar um pouco mais do jogo. Eu acho que a possibilidade do Pedro fazer o que o Felipe deseja, ela é grande. O Pedro, pelo menos as informações que eu tenho, é que é uma boa pessoa, um bom caráter, um bom menino. Eu acho que nada que uma conversa não possa resolver e o Flamengo ficar com o Pedro. Aí a questão é depois, ou se o Flamengo já tem algum outro centroavante e precisa abrir espaço, aí é uma questão mais interna, né? A discussão entre a dirigência e treinador. Mas eu ficaria com o Pedro. É uma questão de modelo de jogo do Felipe ou foi coisa pontual? Porque o jogo contra o Bayern, o jogo contra o Chelsea era outra característica, outra situação. Eu não acho que o time do Felipe não possa ter um centroavante. Eu não vejo dessa maneira. Acho que o que faz com que o Pedro hoje não seja um titular indiscutível do Flamengo é o rendimento do Pedro dentro de campo. Hoje ele não está jogando para ser titular indiscutível do Flamengo. E o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem as alternativas que tem. Claro que, cara, assim, em determinados jogos, você vai jogar contra o Bayern de Munique, é normal você não ter o centroavante, porque você sabe que você não vai ficar pressionando, que você não vai ter tanta bola na área e tal. Então, acho que, assim, o jogo do Bayern não pode ser pego como padrão para nada, porque o Flamengo não vai pegar mais o Bayern de Munique na temporada. Então, tem que esquecer isso. Aí, você olha para como os times em geral se fecham contra o Flamengo no cenário sul-americano, eu te digo, um time como o Flamengo, com a capacidade de investimento do Flamengo,
não pode não ter um baita centroavante, um centroavante forte, um centroavante de alto nível. Então não faria sentido nenhum você vender o Pedro e não trazer uma reposição à altura. Acho que não faz sentido nenhum. O que o Flamengo precisa conseguir é fazer com que o Pedro volte a jogar no seu melhor nível. E aí o Zé acabou de falar, ele ainda está voltando. Foi muito tempo sem jogar, foi muito tempo sem sequência de jogos e não tem jeito. O Pedro também tem que entender que para ter sequência de jogo no Flamengo, pela grande concorrência, você vai precisar ter rendimento. Então, cara, você vai ter que se matar nos treinos, você vai ter que comer grama, você vai ter que mostrar para o técnico que você está afim, e você vai ter que, eventualmente, fazer um trabalho tático que o treinador quer que você faça dentro de campo. E o Felipe Luiz foi treinado pelo Simeone a vida toda. Ele não tem nada a ver com o Simeone do ponto de vista tático. Mas se tem uma coisa que certamente ele vai exigir de todos os jogadores dele, cara, é trabalho de morder, pegar saída de bola, acompanhar a recomposição. Claro que cada jogador de acordo com o setor de campo onde ele joga. Ele não vai pedir para o centroavante ficar acompanhando o lateral. Óbvio que não. Mas tem uma intensidade ali, que seja na saída de bola do adversário, que ele vai ter que pedir e que o Pedro vai ter que entregar. E se não entregar, aí não tem jeito. Aí, se o Pedro não tiver afim disso, aí sim o Flamengo acho que poderia cogitar negociá-lo. Caso contrário, é um baita centroavante e se você vender o Pedro amanhã, você não vai achar um com essa qualidade rapidinho para trazer e repor. Eu acho dificilzinho. Essa é a questão. Se sai o Pedro, o Zé falou, lembra? Ali tem o Juninho, mas, cara, é muito diferente. O Juninho também, as oportunidades que teve, não se consagrou, né? Como diria o outro. Eu nem faço essa comparação com o Juninho. O rapaz chegou, né? Tava fora do Brasil também. Eu, particularmente, não o acompanhava. Até o time que ele jogava... Karabag. Eu confesso para vocês que eu não via nenhum jogo desse time. É uma opção muito do Boto. É uma aposta muito do Boto. Que lá fora conhecia e tal. Então o rapaz pode até render, pode até acontecer, mas eu nem faço a comparação do Pedro com o Juninho. Eu faço a minha comparação com a escolha do Felipe Luiz. Porque... o Pedro não está jogando. Ele nem joga. Ele tem jogado pouco. Sim. Até pra gente saber se o Pedro tá bem ou não. Poucos minutos o Pedro tem desde que ele voltou. Aí eu entendia que era um condicionamento físico, era um planejamento que foi feito de comissão técnica, com equipe médica, de ir dando alguns minutos até ele chegar na sua forma física. Olha o Pedro no Mundial, a minutagenzinha que você tá falando. Só pra te ajudar aí. Né? Então, assim... E a minha dúvida é a seguinte. Quando tem a oportunidade de colocar o Pedro... você não vai colocar o Pedro porque vai botar o Bruno Henrique, que tá com ritmo de jogo, que tem essa velocidade, que tem essa pressão, que o Felipe gosta muito, e para esses jogos do Mundial, escolher quem tá melhor fisicamente. Mas não, ele colocou o Plata, que é muito bom jogador, mas o Plata estava voltando de contusão. O Pedro tinha até mais tempo de recuperação do que o Plata. E ele optou, aí vem a minha dúvida. É uma questão de opção do treinador. Mas não aí você acha que é por... Porque assim, com o Plata a impressão que dá, Nezinho, é que é mais pelo combate que ele vai te dar na saída de bola do adversário do que pela velocidade. Mas assim, eu olhando o jogo, eu não vi isso. O Plata até fez bons jogos. Eu acho que ele optou por uma mobilidade maior. Um cara que cai pelas pontas, que ora tá por dentro, ora troca com a Arrascaeta. E eu tô aqui analisando, não é uma informação não, tá? Pedro e Arrascaeta no mesmo jogo. O Pedro ainda não 100% na visão do Felipe Luiz. E o Arrascaeta, que não tem essa característica... De repente, ele pensou que para um jogo de um nível de intensidade muito alto, eu já começar o jogo com esses dois jogadores, que vão ser os dois jogadores mais adiantados, para pressionar lá na frente, eu vou ter dificuldade. Então, ele optou por ter o Arrascaeta e o Pedro não. Só que quando tem a opção de entrar no jogo, o Pedro também não era a primeira opção. É verdade. Até o Wallace Ian foi a primeira opção do que o Pedro. Aconteceu isso. Então, eu estou, assim... com uma certa dúvida do treinador
Se o Flamengo quer vender, se tem proposta, aí é cobrança depois na diretoria. Eu tô falando, eu vou analisar o campo, né? Negociação, não sei o que está acontecendo. Diz que não tem nenhuma proposta. O Flamengo oficialmente diz que não. Mas, né? Estranho, né? Não tem nenhuma proposta, Mas solta não uma chegou. nota, solta uma nota que, se aparecer... Mas tem um desejo ali. Eu tô muito pelo que o Felipe Luiz está enxergando com o Pedro. E eu acho que nesse momento é um momento de Campeonato Brasileiro de Libertadores, é a hora do Pedro. Acabou, senhor. Mas alguns jornalistas, e eu vou citar a fonte aqui, o Mauro César Pereira, citou que o Flamengo pode sim vender o Pedro. E aí estavam questionando até o valor, se seria um valor aquém do que se espera receber do Pedro ou um valor que estava adequado ao mercado. Se falar que quer vender, vai sair por Não, menos. se falar que... Exatamente. É perfeito, Biener, a lógica do mercado. Lembrando que ele tem um histórico pelo Flamengo, mas hoje ele está na reserva, por isso que você citou muito bem na análise do mercado. Muita gente falando que o Pedro teria perdido espaço também no coração e na mente do Felipe Luiz, no trabalho dele. Mas nós resgatamos uma sonora, que nós vamos colocar primeiro essas palavras do Felipe Luiz, depois vamos abrir um debate aqui. Essa sonora, para vocês terem uma ideia, foi em fevereiro. O Flamengo ganha a Supercopa em cima do Botafogo. Em fevereiro, o Felipe e o Pedro estava se recuperando, lembra de contusão? E o Felipe Luiz falou isso aí. Vamos lá. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Essa sonora, ela foi em fevereiro, mas ela poderia ser atual porque ela termina com uma parte de o campo está respondendo. Rodrigo Bueno, você que é o talismã da nação, nada mais justo do que começar com o senhor para falar sobre este tema. Pedro e a possibilidade de saída dele. Fosse você o Boto, fosse você o presidente do Flamengo, você liberaria Pedro para ser negociado? Viu? Olha o olhar fundo. Pausa. Né? Pausa dramática. E poética também. Ok. Boa tarde, Edu, Nath, Biner, muito bem-vindo. Obrigado. O São Paulo não está na pauta, mas vamos dar um jeito de tratar do São Paulo aqui. Vocês ficam colocando. São umas notícias. Boa tarde, professor Bigode. Opa, boa tarde. Sempre nos dando aula aqui sobre futebol e informática. Boa tarde, fã de esporte e, sobretudo, boa tarde, nação. Eu acho que... peraí que tem um mosquitinho aqui na minha Seu xícara. copo é verdade. Parece que temos resgatado. Foi embora. Um mosquitinho estava aqui na minha água. Ih, eu sou a Não vou mosca. beber. É o seguinte, aquela frase do Felipe Luiz, após a Supercopa, ela é autoexplicativa. O campo fala, a gente sabe. O programa fala, a televisão fala e o campo fala. E o campo está falando, Pedro, você não está bem. O Pedro, infelizmente, é um cara muito bacana, jogador de bola, mas essa foi a segunda lesão grave, né? Ele teve 2 lesões muito graves e ele não voltou no nível que se esperava. O nível que a gente sabe que ele tem. Pelo contrário, ele voltou, cara. Nos primeiros 5 jogos ele fez 4 gols e deu 1 assistência. Muita gente, alguns meses atrás, ele seria o 9 da seleção brasileira. Uma posição carente e na seleção muita gente vislumbrava. É esse o cara. Quando ele tiver são, ele jogará não só no Flamengo, como jogará também na seleção brasileira. E hoje, tanto o Carlo Ancelotti, eu acho que não tem condições de convocá-lo, e mesmo o Felipe Luiz não tem como colocá-lo como titular pelo que ele vem apresentando ou pelo que ele não vem apresentando. Então, eu acho que é possível sim, diante de uma boa proposta, algo que seja bom para Pedro, para o Flamengo, uma negociação. Aliás, acho que foi o Vicente Mateus, né? Tem uma frase famosa que jogador não existe jogador inegociável. Não. Ele disse que não tinha jogador imprestável, né? Era isso. Não tinha jogador inegociável, invendável e imprestável. Então, o Flamengo tem um elenco farto, rico, aliás, com mais dinheiro ainda, né, com a saída do Gerson. Não há necessidade de venda.
Flamengo, diferentemente de outros clubes, como o São Paulo, por exemplo, e eu falei que o São Paulo estaria na pauta, e o São Paulo é o próximo adversário do Flamengo, De novo, o Flamengo não vai pegar agora o Bayern nos Estados Unidos. Ele vai pegar o São Paulo do Crespão no Maracanã sem Igor Vinícius. E aí, você não precisa do Pedro para ganhar do São Paulo, que está aí perto da zona do rebaixamento. Então, o Felipe Luiz, que tem o grupo na mão, e é muito justo, correto, tem que ser assim. O treinador não pode ser amiguinho. E o Felipe Luiz, ele trabalhou com muitos jogadores que estão no elenco do Flamengo, né? Aliás, de 2019 agora, ficaram só o Bruno Henrique e a Arrascaeta, né? Com a saída do Gerson. O Felipe Luiz não pode trabalhar com coleguismo, que é uma coisa que a gente vê muito no nosso programa. O apresentador elogia um jogador ou um técnico porque é amigo dele. Sim. Você não pode fazer assim. Não nega. Você tem que ter uma avaliação justa. Se sente orgulhoso. Não é porque eu quero ter o colega, eu gosto dele, tenho simpatia pra ele. Trago ele pro meu programa. Vou trazer ele pro meu programa. Entendeu? Não pode ser assim. Você tem que ser justo. Então, o Pedro não está rendendo, não vai jogar. E se tiver alguma proposta interessante, qual que é o telefone do Flamengo? Alguém tem aí? Liga lá pro Flamengo. Né? Olha, tudo bom, Flamengo? Aqui é clube estrangeiro. Estou querendo contratar o Pedro. Muito bem. A multa é essa. Qual que é a tua proposta, amigão? Por exemplo, eu não quero vender nenhum dos meus carros. Né? Meu cadete eu não vendo de jeito nenhum. Ele é inegociável, invendável e imprestável. Mas eu tenho um carro laranja, eu aceito proposta. Se vier um cara com uma proposta muito boa, muito compensadora, eu vendo. E assim é o Pedro. Ele é um meu carro laranja. A princípio, o Flamengo não quer, não pensa em vendê-lo, não precisa negociá-lo. Mas, se o mercado mostrar uma realidade... Você tem um enorme pelo carro laranja também, né? Eu tenho um apreço, venho com ele, está aqui na porta, inclusive, com a placa Rio de Janeiro, né, que é a minha terra. Acho que o Flamengo faz poucos gols? Eu acho que o Flamengo faz bons gols e o Pedro satisfeito com o desempenho ofensivo do Flamengo? O Pedro foi reserva aí nos 2 jogos importantes Primeiro, eu não acho o Pedro um jogador dispensável. E, se alguém me oferecesse o Pedro por 15 milhões de euros, eu ficaria desconfiado. Porque deve ter algum problema físico, deve ter alguma coisa, porque é muito barato para um jogador desse nível. Mas eu também não acho que o Pedro precisa ser o titular absoluto do Flamengo. Eu acho que o Felipe tem que trabalhar em cima das virtudes dos seus jogadores e com o Pedro bem, ele precisa ter ideias de jogo para utilizar o Pedro quando ele achar que o Pedro se encaixa mais em ideia de jogo específica. Por exemplo, contra o Bayern de Munique. O Pedro voando em forma, eu não escalaria. No futebol brasileiro, contra equipes mais fracas, que vão jogar muito fechadas, perfeito, e que não tentam sair jogando, eu escalaria, que aquelas que usam muito chutão, lançamento para frente, se livram da bola o tempo inteiro, eu usaria o Pedro. Então, primeiro, se for esse o valor, eu acho estranhíssimo e ficaria desconfiado. Coisa 2, tem o lado do atleta. E o atleta pode querer jogar constantemente porque ele tem qualidade para isso. E pode saber que do jeito que o Felipe trabalha, ele não vai jogar constantemente. Ou ele vai jogar menos do que ele acha que ele tem que jogar. E ele tem o direito de querer ir embora. Então, dizem que quando um casal briga, você que briga muito com a sua esposa sabe disso. Eu nunca discuti com a minha esposa. Os dois têm razão e os dois não têm razão em várias questões. Eu acho que essa é muito... Mas, Biner, muito a ver com do isso. Pedro, e só uma coisinha, né, Celso? Só para lembrar o que disse o Biner, do incômodo, eu, Eduardo, prefiro o jogador que se sinta incomodado de estar na reserva do que o cara que fica lá sentado de bonito. Mas lembra que é a segunda vez do incômodo dele. E é a segunda vez que ele já quer sair depois de ficar no banco. Tem um histórico no Flamengo. Ele ficou muito tempo para ganhar a posição do Gabigol. Isso. Né, até chegar o Dorival ali, colocar ele com o Gabigol. Então, ele talvez esse histórico tenha cansado o Pedro. E talvez isso reflita no dia a dia do trabalho dele. Não sei, eu estou tentando especular ele aqui. Ficou incomodado não tem a menor lógica você dispensar um jogador é. desse por 15 milhões de euros. Sim. É muito estranho. E assim, Edu, eu acho que até mesmo dentro das circunstâncias de jogo que a gente estava falando, né? O futebol com azeite trufado. Isso é a Nath que falou que você gosta é importante até mesmo contra um trufado. time que marca um pouco mais em cima, se você está com dificuldade de sair jogando, talvez você coloque o Pedro, que é um jogador que pode sustentar a marcação, receber um tijolo, uma geladeira, um micro-ondas, máquina de lavar, ele mata no peito e consegue sustentar a marcação. Então, eu acho que o Pedro ele é importante em vários contextos. E, de novo, o Pedro te entrega, além de gol, ele te entrega jogos por temporada. Os números mostram isso, as últimas 3 temporadas. A temporada passada ele fez 49 jogos, a anterior ele fez 60 e a outra 59 jogos. Então tem muita gente falando, não, porque o Pedro se lesiona muito, ele pode ter algum problema físico sim, eu estou muito com a questão do Birner, é um valor barato. Se a gente for parar para pensar,
O Pedro, lá atrás, quando o Palmeiras, em tese, fez uma proposta, né, foram 110 milhões de reais mais 2 jogadores. De lá para cá, acho que o Pedro valorizou, né? O Pedro foi seleção brasileira, é um jogador... Sim, o Marcel me lembra aqui que ele tem 28 anos. É uma idade, mas assim, é uma idade... Pergunta pro Marcel se ele prefere o Pedro ou o Vitor Roque. O Marcel tá... Marcel parece que tá trabalhando... O Marcel, nosso editor, você tá trabalhando no cartório da Santa Cecília? Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Peguei aqui um corte de cada programa, do Equipe F e do F-Show da ESPN Brasil, né? Só para trazer aqui opiniões diferentes, né? De pessoas diferentes. E aí, meu caro amigo, o que você acha de toda essa história? Cara, o BAP, ele ficou furioso com essa história, galera, porque ele não sabia, cara. Ele ficou surpreso de saber que alguém da diretoria, né, da comissão técnica ali do Boto, ele ficou surpreso de saber que alguém estaria cogitando em vender o Pedro e por 15 milhões de euros. Ele ficou louco da vida. Soltou os cachorros e vai ter reunião, viu? Vai ter reunião. O BAP não gostou do que aconteceu, galera, porque, veja bem, ele contratou o Boto. Por quê? Porque ele entende que o Boto é um profissional. E daí acontece uma coisa dessa. Uma coisa ridícula, absurda, cara. Como que você expõe um jogador, um ativo do clube dessa forma? Um cara que vale muito mais do que o cara falou lá na conversa com o Mauro César. É inacreditável, né? É bizarro, galera. Então, essa matéria tá no GE, né? Que o BAP ficou irado com essa situação e que falou que o Pedro não vai sair, não está à venda, tá? E o Juninho, galera, recebeu 2 propostas e o Flamengo está avaliando o empréstimo, tá? O Eric Pulgar passou por cirurgia no Chile e voltará em 2 semanas para o Flamengo. Só que, como ele fez a cirurgia hoje, na quinta-feira, ele vai ficar 3 meses afastado, tá? Porque é o tempo de recuperação, né? E amanhã cai na conta do Flamengo o dinheiro, os 160 milhões de reais referente à venda do Gerson para o Zenit, porque eles fizeram uma programação, né, de depositar esse dinheiro por ser um montante grande, né, cara? É bastante dinheiro, né? 25 milhões de euros. Daí tinha um prazo de 3 dias para este dinheiro cair na conta do Flamengo. Então, amanhã, sexta-feira, 160 milhões de reais vai cair na conta do Flamengo. O Flamengo já pode abrir negociação com outros jogadores que ele está interessado. Por exemplo, o Carrascal, né? Que a avaliação é feita em torno de 12 milhões de euros. Valeu, galera. Tamo juntos. Tendo mais informação, tendo mais cortes da imprensa, tá ligadinho, né? Eu trago aqui para vocês. Saudações. Fui.